Graça e paz, irmãos. Que poder, que música maravilhosa que nós adoramos essa noite, nesse dia, né? Querido, eu oro que o Espírito Santo esteja realmente ministrando o seu coração e que essa integridade do caráter de Deus esteja permeando as nossas vidas. Querido, eu tenho uma mensagem para compartilhar com você, que é uma mensagem que há muitos anos o Senhor ministrou ao meu coração e acaba há tanto tempo, o Senhor sempre me lembra e me pede para ministrar ela. E eu queria ministrar com vocês de volta. Ela tem como tema a essência. Essência é o tema da mensagem. Mas eu não tenho como começar a ministrar essa palavra senão mais uma vez você fechar os seus olhos aí na sua casa, onde você estiver assistindo, e orar. Vamos pedir para o Senhor derramar graça e favor em nossas vidas. Senhor, obrigado em nome de Jesus por a tua maravilhosa graça em nossas vidas. Obrigado, Jesus, pelo favor que o Senhor derrama em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor olha para nós e o Senhor considera o nosso amor por Ti bom. A nossa justiça, ela não opera a sua justiça, mas o nosso desejo de Te amar, até isso vem do Senhor. Então, Jesus, entra na casa de todos que estão agora. Prepara o ambiente nos corações para essa palavra. Em o nome de Jesus, Espírito Santo, ministra o amor de Deus em nossas vidas, para a glória de Deus. Amém. Amém, queridos. Olha só, abra sua Bíblia aí na sua casa, ou ligue o seu telefone, se não estiver usando ele, né, para gravar ou para assistir o culto. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículos 14, 15 e 16, Paulo fala assim: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles cheiro de vida para a vida. E para estas coisas quem é idôneo? Paulo está falando sobre a ministração do Evangelho. E hoje, irmãos, eu fui constrangido pelo Espírito Santo. Eu fui quebrado no meu coração. Porque nós somos a Paz Church, nós trabalhamos com a visão do MDA, nós trabalhamos com o discipulado. E uma das coisas que o discipulado é fundamental é que o líder, o discipulador, dependa do Espírito Santo. Não é ter intimidade com o Espírito Santo apenas. É fundamental também, é vital. Mas para o discipulado é fundamental, vital, essencial e não tem como ser dependência do Espírito Santo. E uma irmã, eu não vou falar o nome dela para não constranger ninguém, mas ela é a 4ª geração do discipulado, ela é a 4ª geração. E hoje ela leu o texto que nós ministramos no culto passado sobre Ezequiel, ou só as profecias de Ezequiel, o livro profético de Ezequiel, que intencionalmente eu chamava de livro histórico. E ela falou algo muito poderoso. Dentro de tudo que ela falou, tudo muito impactante, ela ministrou o seguinte: ela falou: o nosso poder, o nosso milagre está no privilégio de ministrar o Evangelho de Jesus para a salvação das vidas. Uau! Uau! Irmão, ela pegou o texto de Ezequiel 13, aquela correção fortíssima de Deus, e ela conseguiu enxergar na correção do Senhor o amor do Senhor, o zelo do Senhor. E isso mexeu meu coração, irmão. Eu confesso, parei o meu carro na beira da praia, como eu faço toda manhã. Comecei a chorar, eu falei: meu Deus, o que o Senhor está fazendo nesse tempo? Que poderoso, que precioso. E aquilo mexeu comigo e me fez, eu creio que foi isso que o Senhor me fez, assim, trouxe ao meu coração: ministre de volta. Daqui a pouco nós vamos retomar tudo, irmão. Daqui a pouco nós vamos voltar com tudo. Paz Church, daqui a pouco nós vamos voltar voando. Uma igreja tigre, uma igreja rápida, forte, sagaz. Essa é a nossa igreja.
Essa série de mensagens essências, ela vai continuar nos próximos domingos. Mas no próximo não, porque no próximo nós vamos ter o Drive-In Culto, irmão. Vai ser poderoso, você não pode perder. Já começa a movimentar os teus vizinhos, a galera que você quer ganhar para Jesus, porque vai ser poderoso. Nós estamos no último culto, Drive-In, teve 171 carros. Nós estamos nos preparando para 300 carros. Até porque esse Drive-In tem mais liberações, vão poder receber as motos, as bicicletas, vai ser demais, irmãos. Não perca. Então, continuando, antes de eu entrar na palavra, eu quero estabelecer com você 4 pilares ou 4 verdades acerca dessa palavra. Porque o que são 4 verdades? Toda a mensagem é a verdade, mas essas principais, elas servem de estrutura para o que eu vou falar. E que o Espírito Santo ministre os nossos corações. A primeira é 1 João 4,19. Nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Primeira verdade, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Segunda verdade, isso é pura graça, irmão. Segunda verdade, Mateus 22, 37 e 38. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Segunda verdade, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. Pastor Michel, se você é o primeiro e maior mandamento, por que você colocou como segunda verdade? Porque nós só vamos entender isso aqui quando primeiro formos amados por Jesus e recebermos o amor dele. Nós só vamos entender isso aqui quando nós entendemos o autor do amor, da graça de Deus, que é Jesus. Depois que eu recebi esse amor, eu consigo entender. Então o segundo mandamento, a segunda verdade é essa. Terceira, no mesmo capítulo de Mateus 22, versículo 39. E o segundo é semelhante a este: ame ao seu próximo como a si mesmo. Terceira verdade, que nós devemos amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. E quarta verdade, estrutura, pilares para essa mensagem que estou compartilhando com você. Romanos 5, versículo 5. E a esperança não faz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ame a Deus com toda a tua força, teu coração, teu entendimento e tua força também. Nós o amamos. O terceiro, que ame o seu próximo como a ti mesmo. E o quarto, nós não conseguimos fazer isso aqui sem a pessoa do Espírito Santo. Porque o amor só vem, o amor de Deus, ele só vem ao nosso coração pelo próprio Deus. Então estabelecemos essas 4 verdades. Vamos continuar. Então, estabelecendo isso, eu quero ministrar isso que muitos já ouviram, muitos já conhecem, mas eu quero dizer que essa é uma marca da igreja. A marca, o DNA, a marca da nossa igreja, a essência. Eu não vou dizer a nossa igreja, mas deveria ser a essência da igreja de Jesus. Mas eu quero falar da nossa igreja. A igreja dos meus líderes, a igreja dos meus pastores, no qual Deus me colocou pelo privilégio e pura graça de representá-los na autoridade deles. E do nome de Jesus, aqui na cidade de Guaratuba, é que eu dependo do amor de Jesus. E a marca da nossa igreja é o amor. É o amor, deve ser o amor. E no texto de 1 João, capítulo 3, versículo 11, nós lemos: porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E para eu expressar isso aqui, eu quero fazer uma analogia bem rápida, simples. Eu estava pesquisando sobre os tipos de perfume, e eu não sei a pronúncia certa de francês, tá? Então eu vou errar, você pode rir, sem problema, não é pecado se você rir de mim.
Mas a primeira é parfum. O que o parfum é? Também conhecido como extrato. Tem concentração de perfume acima de 30%. Ele tem concentração acima de 30%. Podendo permanecer na pele por mais de 24 horas. Então é aquele que tem a maior concentração de essência do perfume. A segunda é eau de toilette. Varia entre 10 e 15. E o ideal é que durem pelo menos 6 horas. Essa aqui é a mais comum. E tem a água de colônia, que eu não vou arriscar falar aqui em francês. A concentração de 2% são usadas em fragrâncias mais para beber. Elas são mais fraquinhas. Agora o interessante é que a palavra que foi usada no texto que nós lemos de Coríntios, é uma palavra que é o perfume de Cristo. Não é o toilette de Cristo. Não é a água de colônia de Cristo. É o perfume de Cristo. É a concentração máxima de essência possível. Essa é a palavra que foi usada ali. Então nós como igreja, nós temos há uma expectativa no coração de Deus, a esperança da glória de Deus, que é Cristo em nós, que nós sejamos cheios da essência de quem Cristo é, de quem Deus é. E isso nós sabemos, todos nós sabemos. Toda igreja, todo crente sabe que você deve amar. Sabe ou não sabe? Responde aí. Sabe. Todos nós sabemos. Agora eu queria só compartilhar com vocês que esse tipo de situação, esse tipo de palavra, ela mexe no nosso coração. E eu quero compartilhar isso pensando como igreja. Mais especificamente, igreja local, nossa aqui. Que tipo de igreja nós queremos ser? Que tipo de igreja que Guaratuba precisa? Sabe, irmãos, às vezes pode até achar que vocês podem se achar os melhores. Vocês acham que são a melhor igreja. Não, irmãos, eu não acho. Eu preciso ter certeza que eu sou a melhor igreja. Eu preciso crer, não melhor pelo fato de nós sermos os top, não. É melhor porque eu quero o perfume de Cristo. E Ele é o melhor, não tem nada melhor que Jesus. Então eu preciso entender que se Ele está em mim, então eu sou o melhor. Para os que se salvam, é vida para a vida. Para os que se perdem, é morte para a morte. É o perfume de Cristo. Eu preciso entender que isso vai fazer a diferença entre uma igreja boa. Que quando eu falo igreja, eu não estou falando de estrutura, eu estou falando de corpo. Estou falando de braços, do corpo de Cristo numa igreja local. Eu estou falando da expressão de Cristo através da igreja local para a salvação do mundo. 2 tipos vêm na minha cabeça. A igreja que rompe, cresce e conquista. Glória a Deus. Amém. Poderoso. Mas tem uma segunda. Ela, além de romper, crescer e conquistar, ela é uma igreja que, além disso, ela mantém a essência do amor. Ela mantém. Ela corresponde com a expectativa de Deus. Ela vive intencionalmente e intensamente o amor. Ela não é circunstancial. Dependendo da circunstância eu amo, dependendo da circunstância eu não amo. Não há circunstâncias, porque o amor ágape que vem de Deus, ele não é circunstancial. Não existe preço. É uma igreja que simplesmente se derrama na presença de Deus e se gasta e se deixa gastar pela expectativa que tem no coração de Deus. De Deus, de mais ninguém. De Deus. Semana passada nós falamos sobre a importância de entender que Deus não muda, que o caráter de Deus não muda, e que Deus se expressa através da sua igreja. O espírito de paternidade de Deus se expressa na igreja através dos pastores, dos líderes. Isso já entendi, você já maduro, você entendeu. Então, que tipo de igreja nós queremos ser? A igreja que até tem um perfume, até tem um cheirinho, lembra? Uma igreja que até tem um pouquinho assim mais forte, é um pouco mais legal. Ou eu quero ser a igreja que o perfume de Cristo é muito, muito forte.
E agora eu falo com você. Você, pessoa. Que igreja você é? Que perfume nós estamos exalando? Eu sei que é o perfume de amor de Cristo. Mas eu quero compartilhar algo mais, aprofundar um pouco mais sobre isso. Vamos lá. 3 pessoas amam. A Bíblia mostra que 3 pessoas amam. Primeiro é Deus. Deus ama. Quer ver? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Pronto, Deus ama. E Ele só provou isso permitindo que o Filho dele morresse por mim e por você. Deus ama. Segunda pessoa que ama. Jesus ama. Jesus ama. Quer ver? Isaías 53, versículo 4, nós lemos assim. É só quem ama faz isso. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Meu Deus. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim Ele não abriu a boca. Jesus te ama. E Ele mostra como que Ele age nesse amor dele. João 17:12 Ele fala: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Quem ama, protege. Mas sabe, irmãos, quem ama de verdade protege a pessoa até dela mesma. Quem ama protege. Simplesmente protege. Sem medo, sem calcular, sem pesar, Ele simplesmente protege. Outra coisa, quem ama santifica. Santifica. João 17:17, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Ou seja, quem ama ministra a palavra da verdade. Quem ama, ministra, ainda que doa, ministra os princípios poderosos da palavra de Deus. Outra coisa, o amor nos torna um. João 17:22. E eu lhes dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Esse versículo, meu irmão, é um dos versículos mais poderosos da Bíblia. Porque Jesus fala numa oração a Deus: eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Pastor, mas Deus não divide sua glória com ninguém. Não, Ele não dividiu, Ele deu. Peraí, pastor, isso é uma heresia. Não, está escrito: eu dei-lhes a glória. Só que essa glória aqui não é o lugar de Deus, irmãos. Não é o lugar de Deus. É o lugar com Deus. O lugar de Deus, é inacessível. É tremendo, terrível e poderoso trono de Deus. Agora, Ele nos deu a glória. Já parou a pensar que Jesus, para Ele descer, Ele teve que sair do trono que Ele estava sentado? Ele teve que sair. Ele estava lá sentado à direita de Deus. Ele teve que sair e vir aqui fazer o que Ele fez. Aí Ele voltou para o trono, para daqui a pouco voltar a nos buscar de novo. Só quem ama deixa a posição de privilégio por alguém que não merece. É só amor. Continuando então, o Espírito Santo ama. Lembra de uma das verdades? Romanos 5:5. E a esperança não traz confusão. Portanto, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado.
Então esses três, Deus, Jesus e o Espírito Santo, amam. São amor. Deus é amor. Eu sei que você já sabe disso. Mas existe uma quarta pessoa nessa história. Você. Eu. Você. A pessoa que está perto de você. Sabe aquela pessoa que ofendeu você? Ela. Sabe aquela pessoa que brigou com você, que não está legal com você? Por ela. Sabe a pessoa que xingou você? Ela. Agora vai piorar. Sabe aquela pessoa que está devendo para você? Ela. Então nós que conhecemos o amor, nós que já fomos amados de Deus, já somos amados em Deus, através do Filho, na obra redentora de Cristo, nós amamos. Antes de amar uns aos outros, eu quero falar e aprender a amar com quem ama. Precisamos aprender a amar com quem ama. Existe uma coisa, eu vou entrar daqui a pouco nesse assunto, vou tentar acelerar, mas quando nós entregamos a vida para Jesus, a gente não sabe amar. O nosso parâmetro de amor, ele está muito comparado a uma troca. Ah, você me ama se você fizer algo. Me prove que você me ama. Então o amor que o mundo ensina, ele está baseado, sabe no quê? No que eu vou ter de volta. Jesus também ensinou assim: eu vou morrer e eu vou dar de volta a vida. Esse foi o parâmetro que Jesus nos ensinou. Então nós precisamos aprender com quem ama, com quem já experimentou o amor de Deus. Não, eu vou aprender com Deus. Claro que é com Deus. Claro que é com Deus. Mas é Deus através das pessoas. Eu quero confrontar esse espírito que age e está tentando agir no Brasil, irmãos, de que eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, o meu pai me ama, isso nunca vai mudar. Com certeza nunca vai mudar. Mas não se esqueça que ele é pai, e pai é pai. Tem hora para ser firme contigo. Vamos aprender a amar com ele então. O texto de Hebreus 12 é um texto muito clássico quando se trata de paternidade de Deus. Hebreus 12, capítulo 12, versículo 4 ao 8, diz assim. O escritor de Hebreus começa falando: ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Ele fala: filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Olha só, filho meu, não desprezes a correção do Senhor. E não desmaies quando por ele for repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Que Deus é esse? Que Deus malvado é esse? Não, Deus é Deus de amor. Deus não corrige. Não, Deus não açoita ninguém. Deus é só amor. Nós estamos no tempo da graça, pastor. Deus do amor. Esqueceram de avisar aquele pecador de Coríntios lá, que Paulo mandou entregar a carne dele para o Satanás, para o espírito dele ficar salvo. Esqueceram de avisar Paulo. Se não for justiça, não sei o que é. Esqueceram. Não desmaie quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita qualquer que recebe por filho. Olha só agora: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há em quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, sem a correção, do qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Hebreus, Novo Testamento, o ministério da graça de Deus, tá? Outra coisa, quem ama expressa justiça. Quem ama expressa a justiça de Deus. Hebreus 12, versículos 11 e 13. E na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de alegria. Isso é verdade, ninguém fica feliz de ser corrigido. Mas eu gosto de falar que esse sentimento que a gente fica triste quando é corrigido, ele vai expressar muita motivação do coração. É bom ficar atento quando você é corrigido e você não gosta, fica triste. Primeiro motivo, você ficou triste porque você errou com Deus. Poxa,
Eu queria ter acertado, mas eu não acertei, eu dei na trave. Poxa, fica triste. Outro tipo de tristeza, eu errei, mas também a pessoa não está expressando amor por mim. Ou sabe, um sentimento de tristeza, porque achava que era bom e não era tão bom. Não é esse o sentimento que Deus quer provocar na gente. Ele quer provocar na gente o sentimento assim: meu Pai, eu quero te agradar, eu quero arrancar um sorriso do teu rosto. Eu errei, dei na trave, mas eu vou acertar da próxima vez, porque eu te amo. Ele continua, né? Não é motivo de alegria, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas. Cansa. É normal. Tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. A correção tem um objetivo: sarar, corrigir, fazer com que o que manca volte a andar correto, com o que estava fraco volte a levantar. O pastor está falando do amor, ele está falando de correção, sim. Outra coisa, quem ama repreende. Quem ama corrige mesmo. Provérbio 27:5 fala assim: mais vale a repreensão franca do que o amor encoberto. Isso aqui é muito forte. Nós devemos amar a disciplina e a repreensão do Senhor. Amar. Não lembro com quem que eu estava conversando essa semana sobre amar a correção. Eu não lembro, é alguém. Olha o que fala Provérbio 12, versículo 1 na King James: toda pessoa que deseja o conhecimento, olha só, toda pessoa, todos que desejam o conhecimento, ama a disciplina. Mas aquele que odeia a repreensão não tem juízo. Aquele que se aborrece quando é repreendido, aquele que odeia a repreensão, é sem juízo. Na Revista Atualizada, o que ama a instrução ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. Olha isso aqui: o que ama a instrução ama o conhecimento, o que ama a repreensão ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. Meu Deus. Sabe, irmãos, nós precisamos aprender a encontrar o amor de Jesus na correção. Sabe por quê? Porque o amor de Jesus na correção vai nos fazer nos permanecermos como um vaso de barro. Eu vou ler um outro texto que eu vou confirmar o que eu estou falando. Sabe, amada igreja, irmãos que estão nos assistindo, o mundo ensinou a gente, a mentalidade marxista ensinou a gente a depender dos outros. Alguém é culpado, alguém tem culpa, o Estado é responsável pela minha vida. Não, irmão, você é responsável. Uma coisa que eu falei semana passada, eu vou reafirmar hoje: Deus não é reativo. Às vezes a gente acha que Deus é reativo. Não, agora o que Deus vai decidir fazer comigo agora? O que Deus... Não, Deus não tem nada para reagir. Deus já estabeleceu todas as coisas. Já existe a bênção em Cristo Jesus e a maldição sem Jesus Cristo. Pronto, está estabelecido. Ele não vai reagir à tua atitude. Ele vai apenas abrir as portas do céu sobre o lugar que você desejou caminhar. Isso é muito forte. E Deus, quando nós andamos errado, Ele vai nos repreender, Ele vai nos corrigir. Por quê? Para nos matar? Não, para nos colocar de volta no lugar de bênção. Porque qual é o pai que corrige o filho para destruí-lo? Não existe. Então o amor de Deus, ele também é acompanhado da justiça de Deus. O mesmo Deus que ama, Ele também é um Deus de justiça.
Eu vi o pastor Luciano Subirá compartilhar algo muito poderoso. Ele falou que Deus é como se ele fosse um caráter de Deus, é como se ele fosse um diamante. E como todo bom diamante tem as suas facetas. Então, nessa faceta aqui está o amor, mas daquela do lado já está a justiça. É o mesmo Deus, poderoso, onipotente, onisciente Deus. É o mesmo Pai. Igreja, a marca da igreja é o amor de Jesus. Só que para nós aprendermos a amar como Jesus nos amou, nós precisamos aprender a amar com as pessoas. Como que nós vamos amar alguém se nós não permitimos que alguém nos ame? Durante o tempo de caminhada eu já ouvi algumas vezes alguns irmãos que saíram, ficaram tristes, sei lá o que aconteceu. Provavelmente nós erramos. Onde eu descobri que nós erramos, nós pedimos perdão. Mas eu já ouvi assim: não é a igreja que ama, né? Eu falo com muita dor no meu coração isso, irmãos. Eu também não falo para condenação ou rancor, não. Eu falo porque é uma frase que talvez você já falou. Talvez você já falou de alguém. Não diz que é a igreja que ama, não é o irmão que ama, mas está aí, ó. Mas será que esse irmão realmente não estava expressando essa faceta da justiça de Deus, que é aquela que te repreende? É o mesmo Deus de amor, é o mesmo Deus de justiça. Então, qual a forma bíblica que eu tenho, dando sequência aqui, para demonstrar essa essência, essa marca do amor de Jesus? Vem comigo para a primeira carta de João, no capítulo 3. Eu vou começar a ler no versículo 10. E você vai perceber a expressão de Deus nesses versículos. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 10. Deste modo, conhecemos, olha isso aqui. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitude. Deste modo, conhecemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, nem tampouco aquele que não ama o seu próprio irmão. Aí, pastor, eu sabia, aquele irmão lá não expressou o amor de Deus, por isso eu saí da igreja, por isso eu desviei. Pois é, você não expressou a justiça, perdoando. Afinal você foi perdoado, cara. E aí? Não, mas não. Não é a sua justiça que opera a justiça de Deus. A nossa justiça. Sabe qual é o perfume dela? A palavra de Deus fala que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Você sabe o que é trapo de imundícia, irmão? Eu não vou falar porque muita gente vai na internet para ficar escandalizado que eu vou falar. Mas a Bíblia fala que trapo de imundícia é mods usado. Tampão usado. A palavra de Deus fala que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Ela não opera a justiça de Deus. Agora, de Deus é limpa, é maravilhosa, é íntegra. Então ele coloca duas pessoas, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os que operam a justiça e o amor são filhos de Deus, e o que não ama o seu irmão não é filho de Deus. Versículo 11. Esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. João repete aquilo que ele ouviu do Senhor. Essa é a mensagem que ouvimos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Ele entra alguns detalhes no 12, 13, 14, mas eu quero vir direto para o 15. Acompanha comigo essa leitura. Versículo 15. Qualquer que odeia a seu irmão é homicida. Irmão, sabe, queridos, nós temos que parar de relativizar o que a Bíblia deixa claro.
tendência a suavizar. Jesus está voltando, meu irmão. A igreja que vai voltar depois dessa quarentena, todo esse negócio todo, é uma igreja relevante, forte, poderosa. É uma igreja que vai transformar o mundo, mas é uma igreja madura nos princípios de Deus. E os princípios que o Senhor nos ensina aqui é esse: qualquer que odeia ao seu irmão é homicida. E ele continua: e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanente nele. Ah, pastor, mas eu não odeio ninguém. Eu não odeio ninguém, eu não sou homicida de ninguém. A palavra do Senhor fala que nós temos a nossa língua, vida ou morte. Domingo passado eu ministrei sobre nós nos firmarmos no nosso pastor. Não importa que um dia falaram para você, se Jesus falou o contrário, é o que vai acontecer. Se Jesus falou que vai acontecer algo na sua vida, é porque vai acontecer. Basta você permanecer. O que o texto está falando: aquele que odeia o seu irmão é homicida. E quando nós lançamos uma palavra de ódio, quando nós lançamos uma palavra de fofoca, quando o nosso coração não está legal, a gente até tenta disfarçar, mas sai o que está no coração: o ódio, a palavra. Irmãos, eu falo isso não para condenação, é para salvação. É homicida, e o homicida não vai para o céu. Simples. Versículo 16: conhecemos o amor nisto, nós conhecemos o amor nisto, que Ele deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos, dar a vida pelos nossos irmãos. É nos doar, é nos entregar. Aquilo que eu acho que, não, irmãos, sabe como que eu ensino os meus filhos? Eu e minha esposa ensinamos meus filhos, de verdade: o melhor e maior é para o seu irmão. Aí hoje foi muito legal que eu cheguei, tinha que comprar escova de dente nova, depois eu comprei duas iguais, né? Só que uma era mais escura, outra era mais clara. Coloquei atrás assim e falei: escolhe a mão direita e a mão esquerda. E Israel veio correndo e ele falou direito. E o mano estava terminando a tarefa dele: eu também quero. Daí o Israel na hora assim: então escolhe você, mano, primeiro. Porque ele sabe, o maior e melhor é para o seu irmão. Mas quanto de nós retemos o melhor e o maior para nós? É um confronto sim, é correção de Deus sim, é Deus chamando a igreja: para de reter, porque eu quero transbordar na tua vida. Eu vou morrer, eu vou embora, mas as palavras do Senhor permanecem para sempre. Venho mais um domingo como voz profética. É tempo de nós entendermos o que Deus está estabelecendo, irmãos. Não é brincadeira. O maior, o melhor deve ser para o seu irmão. Eu quero falar para você, Paz Church, agora tu sabe por que talvez Deus está te provando na área financeira? Porque Deus pediu para você dar e você não deu, você reteve. Sabe por que talvez está passando por perrengue? Parece que não vai. Porque Deus já mandou você fazer, você não fez. Deus já mandou você sair, você não saiu. Deus já mandou você ficar, você não ficou. É amor de Deus. Parece ruim, parece difícil, mas é amor de Deus. Devemos dar a vida pelos nossos irmãos. 17: quem pois tiver bens do mundo, é essência. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o coração. Sabe como que nesse tempo eu aprendi o que é o cerrar o coração? É eu pesar com a minha justiça. Não, Deus tocou meu coração, aí é para eu fazer algo. Eu não faço por quê? Porque eu peso. Mas veja bem, até teve oportunidade, então não vou dar. Pronto, meu irmão. Operou o trapo da imundícia e não a justiça salvadora de Jesus. Está entendendo? É muito forte, irmãos. Quem pois tiver bens do mundo e vendo
vendo o seu irmão, olhando para ele, enxergando a situação. Irmãos, sabe como que Deus vai trabalhar isso no seu coração? Não é com grandes coisas, é com coisas simples. Às vezes é com alguém que parece que tem mais que você. Deus vai te ensinar a ser abnegado de quem você é, quanto mais de quem você tem. Porque o nosso Senhor está vindo buscar uma igreja, meu irmão, que luta, que quebra em cima daquilo que o diabo tem feito, destrói as obras do diabo, mas é só pelo amor. É só pelo amor. Por que eu estou falando de dar, irmão? Porque Deus está ministrando isso muito forte no meu coração. Quem tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado cerrar o coração, como estará nele o amor de Deus? Como que vai estar? Como pode permanecer o amor de Deus numa pessoa que vê o seu irmão? A gente acha que é só coisa. Sabia que às vezes não é coisa, irmão? É um conselho, é uma palavra. A gente quer muitas vezes palavra, eu quero uma palavra de fé que me edifique, me dê ânimo. Não, às vezes está precisando de uma palavra de correção mesmo. Não, você está errado. Você está errado, conserta, faça, endireita as tuas veredas. Você está errado. E é essa palavra que vai salvar, se receber com um amor. 18. Meus filhinhos, não amemos de palavra e nem de língua, mas por obra e em verdade. Um outro texto fala de fato e de verdade. Falar, até papagaio fala. Agora, a ação é outra história. Eu não tenho costume, irmãos, de fazer isso. Eu tenho uma forma diferente de tratar essas coisas. Eu não gosto de fazer muita propaganda do que a gente faz. Porque senão, já falam o que a gente se acha, né? Aí você faz, fica pior ainda. Mas assim, eu não tenho como negar a operosidade da fé da nossa igreja. Não posso negar. Paulo dá graça a isso em Tessalonicenses. Dou graça pela operação da vossa fé. Mas eu quero falar, Past Church, agora você que está me ouvindo. A hora que acabar essa quarentena, esse negócio todo, a hora que nós voltar a termos nossos cultos normais, sem as enormes restrições que tem, escute o que eu vou lhe falar. Vai ser o maior avivamento de salvação que essa cidade já viu. Mas Deus vai colocar numa igreja com essas características. Com essas características. Meus filhinhos, ou seja, ele está falando aos filhos, aqueles que amam, aqueles que operam a justiça. Já ficou de fora os que não são, os filhos do diabo. Agora está falando aos filhos, os que amam e operam a justiça. Meus filhinhos, com muito amor, filhinhos, com muito amor, com muito carinho, pare de falar e faça mais. Pare de falar e faça mais. Para a glória de Jesus, irmãos. Desde que essa quarentena começou, sem nos reunirmos em células, nós já conquistamos mais de 1 tonelada de alimento para ajudar os irmãos da nossa igreja que necessitam, que estão passando por dificuldade. Nós estamos, para a glória de Jesus, como igreja, tá? Ajudando o Projeto African Aid lá na África, sustentando orfanatos lá. Você não sabia disso, mas todo mês acontece isso. Pode perguntar para o pastor Mark e a mim. Agora esse mês eu estou com um desafio no meu coração. Tem um missionário na Síria que a mulher foi terrivelmente atropelada, está na UTI, e lá é tudo muito caro, muito caro. Ele não pediu, mas eu quero ajudá-los. Eu como igreja, o pastor da igreja local, eu quero ajudá-los. Eu só toquei num assunto no nosso grupo de liderança. Foi um casal levar uma oferta lá em casa diretamente para eles. Igreja, amemos de fato e de verdade uns aos outros. Amados, é muito sério o amor. Essa questão do amor é muito sério para nós. Olha só, o que eu estou falando é porque é a marca de Jesus em nós. É essa marca. Nós exalamos esse perfume. No versículo 18, só que agora no capítulo 4, 1 João capítulo 4, versículo 18, nós lemos assim:
no amor, não existe receio, não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe punição. É aquele que teme, que tem medo, não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 20. Se alguém declarar, eu amo a Deus. Olha isso, olha a importância. Se alguém declarar, eu amo a Deus, porém odeia o seu irmão, é mentiroso. Porquanto quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não enxerga. Eu amo a Deus, eu sou crente, eu amo Jesus, mas eu tenho um ódio daquele pastor, eu tenho um ódio daquela pessoa, eu não quero nem ouvir a voz daquela pessoa. Uau, super filho de Deus. Perdoe o sarcasmo, mas é isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Como pode alguém dizer que ama a Deus, mas odeia o seu irmão? Como pode? Eu amo a Deus, porém declara, eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão. É mentiroso, porquanto quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não enxerga. 21. Ora, Ele nos entregou este mandamento: quem ama a Deus, ama de igual forma ao seu irmão. Sabe, queridos, talvez isso não aconteça, talvez só aconteça aqui na Paz Church em Guaratuba. Em outro lugar talvez não aconteça isso. Sentimentos de que aquele cara é melhor que esse cara, aquela irmã é melhor que essa irmã. Nós precisamos amadurecer a entender o que é referencial, entender o que é um mentor e o que é um discipulador. Precisamos aprender, precisamos amadurecer como cristãos, a seguir debaixo da mesma liderança que é Jesus Cristo. Aprender a enxergar nos irmãos, ainda que aos seus olhos pareça menos, mas deve ter alguma coisa nele que provavelmente eu não tenho. E eu vou amar, e quando eu amo eu enxergo as virtudes. Quando eu amo, eu enxergo as qualidades. Quando eu amo, eu não fico pesando, eu simplesmente não tenho mais a minha vida preciosa para mim mesmo. Essa é a primeira mensagem desse tema, a essência da nossa igreja. Eu ainda quero entrar nos 10 tópicos que formam o DNA da nossa igreja. Você que é membro da nossa igreja, você que está assistindo ainda não é membro da nossa igreja. Deixa eu falar algo para você. Essa é a marca da nossa igreja. A marca da nossa igreja. Nós amamos a repreensão. Nós amamos a repreensão do Senhor. Nós amamos os nossos líderes. Amamos nossos discipuladores. Amamos os nossos irmãos. Mesmo que esse amor expresse em disciplina e correção, eu amo, porque eu sei que é o amor de Deus. Ele me ama. Tem uma frase muito forte que fala assim: Jesus escolheu amar e ser amado através de pessoas. Ele nos amou e Ele escolheu ser amado através das pessoas. Eu preciso amar a Jesus na vida das pessoas. Outra frase: nós temos o dever de amar e não temos o direito de escolher quem. Dever de amar e o direito de escolher quem amar. Frase do pastor Abe Uber: nós temos uma dívida de amor para com todo o mundo, porque se eu fui amado, eu preciso amar o mundo como Deus amou o mundo. Frase do pastor Lucas Uber: nós não pedimos uma vida fácil, nós pedimos uma vida que vale a pena ser vivida. Irmão, deixa eu contar um testemunho. Eu estava com um grupo de pessoas indo para a comunidade do Curuaúna, lá em Santarém. Nosso cameraman conhece. Eu estava indo na comunidade do Puraquê. E eu estava com o pastor Newton do lado dele.
Aí o barco enroscava assim, tem um monte de árvore, de toco, porque é uma represa. Barco de metal, e fica tranquilo, é normal. E batia e tal. Daqui a pouco ele falou, como você não contar umas histórias? Ele contou a morte de um discípulo dele no rio lá do estado do Goiás, aquela região lá do Pantanal. Douglas, o nome do discípulo que morreu lá, ele fazia missões. Ele chorava, contando outras histórias. Daqui a pouco ele falou assim, sabe, pastor Michel, o pastor Lucas me ensinou algo. Ele falava assim, nós não pedimos uma vida fácil, nós pedimos uma vida que vale a pena ser vivida. Pelo que nós temos vivido. Se existe algo precioso, eu falo por mim na minha vida, é o privilégio de poder ministrar o amor de Jesus, mesmo que para isso tenha que sofrer. Pastor Michel, você está falando assim, você está em casa, está seguro. Meu irmão, Deus sabe o quanto arde em nossos corações ir para lugares onde para pregar o amor de Jesus você precisa morrer. Eu louvo a Deus pela vida dos homens e mulheres de Deus que entregam as suas vidas físicas totalmente para morrer por Jesus, por pregar o evangelho de Deus. Você que é daqui de Guaratuba, o que te falta? Talvez está passando por alguma necessidade, alguma provação, alguma coisa. Talvez você não está, sei lá, o que está tirando talvez a tua paz é uma coisa, sei lá, você não consegue trocar de repente o farol do carro agora. Está tirando tua paz. Isso aqui devia tirar nossa paz, irmão. Não amar. A nossa vida para Jesus, ela deve ser uma vida de entrega total a Cristo. E eu glorifico a Deus mais uma vez pela vida dos meus pastores que me ensinam, me corrigem. Nosso culto é gravado na quinta. Ontem na quarta tive 2 horas de ligação, 2 horas de muita bênção, muito amor, muito carinho, mas também correções. Que maravilha! Sabe por quê? Porque a correção me trouxe disciplina, me trouxe amadurecimento. E o amadurecimento me faz experimentar mais de Deus. Nós não pedimos uma vida fácil, nós pedimos uma vida que vale a pena ser vivida. Existe mais uma coisa poderosa no amor de Jesus. Eu já li e vou ler de volta. 1 João 4,18. O perfeito amor lança fora todo o medo. Como você está aí na sua casa? Talvez você esteja aí na tua casa passando por um período difícil. Talvez você está passando por um tempo difícil. Talvez o teu marido já perdeu o emprego, teu filho já perdeu o emprego, você já perdeu o emprego. Terrível é tantas situações. O recurso que entrava já era apertado e agora apertou mais. Não se desespere. Não se desespere. Confia. Confia. Você sabe que o amor de Jesus, ele é quase que um inconsequente amor. Ele é quase isso. Ele não mede as consequências para te amar, mesmo que dentro dessa não mensura das consequências esteja a fazer você passar por situações difíceis. Sabe por quê? Porque às vezes as coisas boas nos fazem esquecer do amor que Ele deu por nós. Talvez você não conhece esse amor ainda. Talvez aquela primeira verdade que nós amamos, que Ele nos amou primeiro, você ainda não conhece o amor de Jesus. Nessa situação toda, Deus está querendo mostrar o amor dele sim. Creia nisso. Agora, como que eu faço? Como que eu faço? Uma das coisas, irmãos, que nós precisamos entender é que esse amor que eu estou falando não é produzido pelo homem. Não é um amor de irmão, um amor apenas de dizer que o cara... Não, é um amor ágape, é um amor entrega, é um amor caridade, é um amor doação. É um amor que só vem de Deus, que é o ágape. Essa é a essência da igreja.
Talvez está pensando, como que eu recebo esse amor, pastor Michel? Aqui na minha casa, onde eu estou agora, como que eu recebo? Simples. Simples. Responde aí. Você crê no Senhor Jesus? Crê. Você crê que Ele é o Filho de Deus, que veio em carne nesse mundo para nos salvar? Morreu na cruz pelos nossos pecados, pelo seu pecado, e o poder de Deus ressuscitou. Você crê isso no seu coração? Se você está dizendo sim na sua casa, só falta mais uma única coisa. Romanos 10:9. Confessar com a sua boca, declarar com a sua boca. Mas pastor, por que eu tenho que falar? Quando você fala primeiramente para você mesmo. Segundo, quando você fala, a única pessoa que conhece os seus pensamentos é Deus. Satanás não. Quando você fala, ele vai escutar a sua declaração, dizendo que Jesus é o teu Salvador e Senhor. Então você vai orar comigo. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração, querido. Deixa o Senhor trazer luz na sua vida. Deixa o Senhor trazer vida em você. Quando você aceitar Jesus, esse compromisso de amar, sim, ele vai estar sobre você. Sim, vai estar. A justiça, a operosidade da fé e da justiça estará sobre você. Só que você não vai estar sozinho. Você vai ter a igreja. Você vai ter a igreja para te ajudar. Então, fala assim comigo: Jesus, nesse dia, eu entrego a minha vida nas suas mãos. Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus, que veio em carne a este mundo para me salvar. Eu creio que o Senhor morreu pelos meus pecados e o poder de Deus te ressuscitou. E hoje eu te declaro como o meu único, suficiente Salvador e Senhor da minha vida. Aleluia! Aleluia! Sabe o que significa aleluia? Louvado seja o Senhor. Você está salvo. O amor de Deus foi derramado dentro de você. Você é amado de Deus. Pastor, simples assim? Sim! Porque a salvação é pela graça de Deus, mediante a fé no seu Filho Jesus. Mais nada, não tem preço nenhum. Jesus pagou o preço pela sua salvação. Agora tem mais uma coisa. Você entregou sua vida para Jesus. Ou você que já conhece tudo que eu falei, mas você sabe que você desviou. Você ficou fora do caminho de Jesus. E você fez essa oração, você sabe o que ela significa. Você se reconciliou. Amém? Então você que fez essa oração pela primeira vez, ou reconciliou hoje, duas coisas. Você pode escolher uma delas. Tem o WhatsApp da igreja, tá? Aqui, você vai ver aí, bem certinho. Manda uma mensagem, dá o teu nome, o teu número de telefone. Nós vamos entrar em contato com você. Ou na descrição do vídeo, você aperta ali, vai aparecer a descrição. Você clica ali e você vai fornecer os mesmos dados. Por que eu estou te pedindo isso? Deixa nós amar você. Deixa nós expressarmos o amor de Deus. Deixa nós exercitarmos o amor de Jesus na sua vida. Para que nós possamos, além de nós sermos experimentados e crescer, nós possamos que você conheça o amor de Jesus através das pessoas. Nós amamos você.